Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa última aula e agora nós vamos falar sobre ROA e ROI. Vamos lá descomplicar essas métricas. O ROAS, ele é o retorno sobre o gasto com anúncios. É a relação entre o dinheiro que você investe nos seus anúncios e o retorno que você tem desse investimento. Já o ROI, ele é o retorno sobre o seu investimento completo, que considera a relação entre o valor de venda, custo do produto vendido e gastos com marketing, equipe, mídia, ferramentas. Enquanto o ROAS ele é voltado única e exclusivamente para os anúncios, o ROI considera todos os aspectos do seu negócio. Então, se você tinha dúvidas sobre o ROAS e sobre o ROI, agora nós estamos explicando aqui que o ROAS ele está focado nos seus anúncios, no investimento e no retorno que você tem dos seus anúncios, e o ROI é o retorno sobre o investimento em um todo. Então, vamos entender um pouquinho agora sobre o ROAS. Bom, eu tenho 3 cenários aqui. Nós vamos considerar o ROAS, não vamos considerar o ROAS em percentual, porque nós podemos analisar o ROAS tanto em percentual quanto sem ser em percentual. Então, aqui esses exemplos eu coloquei sem ser em percentual para ficar mais claro o entendimento. E nós temos 3 cenários. Eu tenho o cenário A, o cenário B e o cenário C. E nós vamos passar por cada um deles agora. No cenário A, eu fiz 10 mil reais de investimento e tive um retorno de 50 mil reais nas minhas campanhas. O que isso quer dizer? Que eu tenho um ROAS maior que 1. Ou seja, para cada R$ 1 investido nas minhas campanhas, eu tive um retorno de R$ 5 em lucro. Então, isso quer dizer que a minha operação ela está em lucro. Isso mesmo. Agora, vamos analisar o cenário B. Eu fiz R$ 10 de investimento e tive 10 mil reais de retorno, ou seja, o meu ROAS ele está igual a 1. Quer dizer que para cada R$ 1 que eu investi, eu tive um retorno de R$ 1 em lucro, ou seja, a minha operação ela não teve nem lucro e nem prejuízo, eu estou no meu break-even. E agora no meu cenário C, eu fiz 10 mil reais de investimento e tive 5 mil reais de retorno. Isso quer dizer que o meu ROAS ele está menor do que 1. Ou seja, para cada R$ 1 que eu investi, eu tive 50 centavos de retorno em lucro. Ou seja, eu estou com prejuízo. É isso mesmo. Então, para você analisar o seu ROAS, que é o seu investimento, de acordo com o seu retorno, de acordo com o investimento das suas campanhas, você vai analisar se você está com ROAS menor do que 1, maior do que 1 ou igual a 1. E aí você vai entender se a sua operação está com lucro, prejuízo ou se você está no empate, no 0 a 0 ali, no break-even. Então, vamos entender como calcular o ROAS. Para se calcular o ROAS, é só pegar a receita das vendas, o que você teve de receita, de lucro, e dividir pelo valor gasto com os anúncios. Na verdade, o faturamento pelo valor gasto. Então, no nosso exemplo prático aqui, nós tivemos um faturamento de R$ 7.760 e um gasto com campanhas de R$ 3.452. Se eu dividir esses valores um pelo outro, eu vou encontrar um valor de R$ 2,24. É opcional você transformar isso em percentual. Se quiser transformar em percentual, é só multiplicar por 100. Aí ficaria R$ 2,24 vezes 100, né? Multiplicado por 100, que ficaria 224% de ROAS. Então, isso quer dizer que para cada R$ 1 investido, eu tive um retorno de R$ 2,24 ou de 224%. Já ficou bem claro ali que a minha operação teve lucro. Muito bom. Então, o resultado, ele vai indicar se o seu ROAS, se o seu ROAS for maior que 1 ou maior que 100%, a sua operação teve lucro. Se o seu ROAS for igual a 1 ou igual a 100%, no empate, break-even. Se você ficou com menos que 1 ali, se o seu ROAS ficou menor do que 1 ou menos que 100%, aí foi prejuízo, tem que reavaliar toda a estratégia, reavaliar todas as métricas e ver aonde você está falhando aí, aonde sua campanha está falhando e que você está tendo prejuízo. Então, guarda aí essa informação sobre o ROAS e agora nós vamos entender um pouquinho sobre o ROI. Bom, agora a respeito do ROI, nós vamos considerar já o ROI com percentual. Então, eu tenho de novo o cenário A, o cenário B e o cenário C. No cenário A, eu fiz um investimento total em tudo relacionado, marketing, campanha, anúncio, tudo relacionado ali, mídia,
tudo tá ali dentro dos meus 10 mil reais de investimento. E eu tive 30 mil reais de retorno. Isso quer dizer que o meu ROI ele ficou acima de 100%. Ou seja, no meu cenário A, eu tive um resultado de 150% de ROI. Então, eu estou no lucro. E no cenário B, eu fiz um investimento total de 10 mil reais e tive um retorno de 20 mil reais. Ou seja, o meu ROI ele está igual a 100%. No meu cenário B, então, meu resultado é 100%. E aí você pode me perguntar, mas tá, eu fiz um investimento de 10 mil, tive um retorno de 20 mil, eu estou igual? Como assim eu empatei? Calma que eu vou te mostrar agora, no próximo slide, como calcular o ROI, e aí você vai entender por que neste caso, nesse cenário B, ficou empatado aí em 100% ou o ROI ele ficou no break-even, nem lucro, nem prejuízo. E agora, no cenário C, eu fiz um investimento total de 10 mil reais e tive um retorno de 5 mil reais. Isso quer dizer que o meu ROI ele ficou menor do que 100%. Então, no meu cenário C, eu tive um retorno de 50% apenas. Então, eu estou no prejuízo. Então, agora vamos ver aqui como calcular o ROI. Para calcular o ROI, é só pegar a receita das vendas menos o valor gasto com os anúncios, dividido novamente pelo valor gasto com os anúncios e multiplicado por 100. É um pouquinho complexo, né? Mas vai ficar claro agora. Vamos ver aqui o exemplo prático. Então, tive uma receita de vendas de R$ 7.760. Eu vou tirar desses 7.760 o valor que eu tive de gasto com os meus anúncios, que é R$ 3.452, e vou dividir novamente pelo valor que eu gastei com os meus anúncios, que é de R$ 3.452. Aí vai me dar um resultado de R$ 1,24. Ou seja, R$ 1,24 vezes 100, eu vou ter ali 124% de ROI. Então, o resultado ele vai indicar que se o ROI ele for maior que 100%, a minha operação está em lucro. Se o meu ROI ele for igual a 100%, a minha operação está no break-even, empatada. E se eu tive ali um valor ali de retorno menor do que 100%, eu fiquei no prejuízo. Então, o custo da venda ele vai ser igual ao custo do produto vendido, né? O custo do produto vendido mais os gastos com marketing. Então, esse vai ter que ser o custo da minha venda para eu conseguir identificar se eu estou no ROI ou se eu não estou no ROI. Bom, então qual seria a diferença ali? ROAS, qual que eu teria que usar? O ROAS ou o ROI? Calcular o ROI no marketing é complexo. Vocês já viram que a continha ali é um pouquinho mais complicada, já que inclui muitos fatores, como o custo do produto vendido, por exemplo. Então, por isso, o ROAS ele é um indicador mais eficiente e viável para você analisar se através das suas campanhas você está tendo um retorno favorável. Então, nós indicamos utilizar o ROAS no marketing digital e alcançar os números maiores que 5. Então, o ideal é que o seu ROAS ele fique acima de 5. Isso vai demonstrar que a sua operação está maravilhosa. Quando o ROAS está alto, indica a possibilidade de você escalar suas vendas, de aumentar o investimento e de aumentar o investimento dos seus anúncios. Então, se você identifica que o seu ROI ele está bom, ele está acima ali do esperado, acima de 5, por exemplo, isso quer dizer que você já pode começar a fazer as suas escalas de venda e você já pode investir pesado ali, porque você vai ter um bom retorno aí com as suas campanhas. E agora, a dica de ouro, as dicas de ouro para você melhorar o seu ROAS e o seu ROI. O ROAS e o ROI, eles estão no final do funil de vendas, ou seja, todas as ações nos indicadores anteriores, elas vão elevar as métricas, tanto CPM, CPC, CTR, CPA, todas elas vão aumentar o seu ROI e o seu ROAS, já que as métricas que foram já faladas aqui nas aulas anteriores, elas vão influenciar diretamente na sua venda, na sua conversão e, consequentemente, no seu retorno aí sobre o seu investimento. Então, tem uma página de vendas otimizada para conversão. É muito importante que a sua página de vendas ela seja persuasiva, que seja uma comunicação eficiente para que ela faça a conversão e você tenha aí um ROI, uma operação lucrativa, um ROAS, né, como uma operação lucrativa. Segmente o público e direcione os seus anúncios para o público certo. Então, de nada adianta você subir uma campanha, ter métricas ótimas, excelentes, sendo que no final das contas não está gerando conversões, não está gerando vendas e você não está ficando com o seu ROI ou o seu ROAS positivo
e está tendo aí, às vezes, prejuízo na sua operação. Bom, então concluindo, o ROI e o ROAS. O ROAS, ele é um indicador de marketing focado em verificar se os seus anúncios te dão lucro ou te dão prejuízo. A partir do resultado do ROAS, você decide o que fazer com as suas campanhas. Se você vai injetar mais recursos ou se você vai desativar essas campanhas e tirá-las do ar. E o ROI, ele tem a ver com o seu negócio num todo, enquanto o ROAS ele é específico de campanhas na internet. Porém, é importante você calcular os dois. Todos os dois são ótimos indicadores, porém o ROI ele é um pouquinho mais complicado e o ROAS já é mais direcionado ali apenas para os seus anúncios. Então vai depender do que você, de qual resultado você quer analisar, vai depender do que você está, qual todo ali que você está analisando, se é o seu negócio num todo, ou se é só apenas as suas campanhas, e aí você vai saber se você vai calcular o ROI, vai calcular o ROAS, vai se basear no ROI ou vai se basear no ROAS. E é isso. Se ficou alguma dúvida relacionada a todas as nossas aulas, é só você voltar, assistir às aulas com muita calma, com muita paciência, anotar todas as informações importantes. Não deixe de fazer os exercícios de fixação de conteúdo. Cada exercício está disponível abaixo de cada vídeo, abaixo de cada aula. E também, se você tiver algum ponto de melhoria que você queira nos passar, é só você deixar na nossa comunidade. O link também está abaixo dessa aula aqui. Fique à vontade, nós estamos sempre abertos a melhorar e a receber todas as suas, os seus pontos de melhoria que vão ser muito, muito úteis para nós e para que o nosso negócio sempre cresça, para que o nosso curso seja sempre eficiente e passe o melhor conteúdo para você. Muito obrigada, fique com Deus.